Olá, seja muito bem-vindo ao Enem à Vista, um videocast do portal Metrópolis. Eu sou a Natália André e eu vou te acompanhar até o final de semana das provas mais concorridas do Brasil, que acontecerão nos dias 13 e 20 de novembro. Aqui daremos dicas de como escolher o curso certo, o método mais eficiente de estudo e o principal, como manter a calma. Eu estarei sempre muito bem acompanhada de um professor, geralmente de um aluno, mas hoje é um pouquinho diferente, porque o tema desse 7º episódio é como os pais podem auxiliar os jovens para a preparação. Então, eu estou com o professor de Geografia do Colégio Católica, Rodrigo Nobre Mendes, e a Fabiana Vaz, que é mãe do Vinícius, aluno do 3º ano. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Eu que agradeço. Vou começar direto com você, Rodrigo, com a pergunta do tema, né? Sim. Como os pais podem auxiliar na preparação desses jovens que estão nesse momento mais tenso da vida deles até agora? Então, Natália, eu entendo assim que a primeira coisa que tem que um pai, que um responsável, ele precisa fazer é dar tranquilidade. Você já começa nesse ponto, a tranquilidade. Porque à medida que você começa a cobrar demais resultados, cobrar demais desempenho, isso pode ter um efeito contrário. E eu que já estou posso colocar 17 anos trabalhando com ensino médio, eu percebo que nesta última série, que é a série decisiva, que vai a transição para o ensino superior, eles ficam muito, muito angustiados. Então, a primeira coisa é dar tranquilidade. Claro, você tem que chamar a responsabilidade porque ele já está adquirindo uma certa idade, ele precisa, de certa forma, definir o que ele pretende como profissão. Mas, antes de mais nada, o primeiro ponto é você deixar ele tranquilo, é você mostrar para ele que ele precisa tomar decisões, mas essas decisões, elas precisam ser tomadas com calma. Nada assim apressado, nada assim de supetão, porque lá na frente, de repente, isso vai ter um efeito muito ruim para ele, entendeu? Sim. Então, tranquilidade a palavra. E aí, claro, tem as cobranças que vão acontecer, mas tudo na medida correta, né? Sem ser exagerada. Sim. Fabiana, você é mãe do Vinícius, do 3º ano, mas também já viu outros filhos passando pela Católica e também definindo os seus cursos, né? Como foi esse processo dos seus outros filhos e agora como é o do Vinícius? Ele já definiu o curso que ele vai fazer? Então, a gente como pai, mãe, responsável, enfim, né? Eu acho que para que eles recebam essa tranquilidade, a gente tem que contribuir no equilíbrio, né? O equilíbrio em tudo, porque eles começam a pensar em Enem, a se cobrar e serem cobrados lá atrás, não é só agora no 3º ano, né? Então, acho que quando está finalizando o 9º ano, o jovem já começa a pensar o que eu vou escolher para o resto da minha vida, né? Claro que existe possibilidade de mudança, de curso e tudo, mas não é o que todo mundo quer, né? E o meu filho mais velho, ele escolheu fazer o curso de medicina, ele falava isso desde os 7 anos de idade. E ele estudou muito, ralou muito para conseguir, né? E acabou conseguindo concluir, agora em junho se formou. A minha filha do meio, que já foi aluna do professor também, por quase toda a vida, né? Ela falava e todo mundo achava que tinha tudo a ver, que ela ia fazer veterinária. E no finalzinho já do 3º ano, ela pesquisou muito, né, sobre as profissões, sobre as carreiras e decidiu fazer direito e ingressou e passou no vestibular antes de terminar o último bimestre, né? Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, né, conhecer o nosso filho, né? Cada um tem um perfil, cada um tem seu momento, para cada um a maturidade chega num momento diferente, né? Que igual eu falei com o professor, acho que a maturidade influencia muito, né? Você conversa com uma criancinha de 5, 6 anos, ela quer ser, um quer ser bombeiro, o outro quer ser palhaço e tudo, e às vezes muda. O meu filho com 7 anos, ele falava que queria ser o que hoje ele já concluiu e já é um profissional. Então, acho que é muito relativo, né? Mas é claro que eu tenho uma experiência que eu já passei por 2 vezes, né? Nessa situação, com os outros 2 filhos, escolhendo a carreira, escolhendo a faculdade. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que pensar muito na dosagem da cobrança,
né? dúvida. E muito diálogo e conversar. Eu acho que uma das coisas que mais vão produzir essa tranquilidade é conversar. E também, às vezes, silenciar. Porque, às vezes, ele ouve o tempo inteiro, Enem, pais, vestibular, faculdade, na escola, e os amigos. E ele vê amigos que já decidiram e ele ainda não decidiu. Aí chega em casa, só fala nisso. E aí, já decidiu, né? Então, eu acho que a família tem que pensar nisso, de buscar o equilíbrio, né? Ah, meu filho está se matando de estudar, que bom. Não, mas espera aí, seu filho está dormindo, né? Porque tem a saúde, né? Para a gente preocupar também. Com certeza. Não pode, senão a vida vira só isso. Sim. A minha vida está condicionada ao vestibular e se eu não passar de primeira, o mundo acabou. Sim. Sim. E muitas vezes essa mentalidade eles recebem em casa, né? Com eu acho certeza. que isso que é importante. Só para completar Claro. aqui, Natália, o que a mãe falou é perfeito, porque a gente percebe que a cobrança ela vem de todos os lados da sociedade, né? De casa, da escola, né? Nós mesmo, como professores, às vezes a gente também não entende certas situações que o aluno pode estar vivendo fora da escola. E aí você vai tendo aquele aluno que ele está cada vez mais cabisbaixo, cada vez mais triste. Eu estava conversando com ela lá fora e que eu percebo que quando chega na terceira série, que né, a etapa final, eles começam a falar, a gente começa a falar de Enem bem antes, né, isso é fato. Só que na terceira série é aquela fase ali decisiva, ou vai ou racha, né? E isso, infelizmente, em alguns alunos tem efeito muito contrário. O aluno ele vai ficando cada vez mais triste. E eu falo para eles, o principal objetivo aqui, ao final do ano, é que vocês sejam felizes. Se você não for feliz, você pode até alcançar determinado curso, mas você vai ser uma pessoa que não vai conseguir lidar direito com o que vai estar acontecendo. E se você não conseguir alcançar o curso, isso não pode ser o final, deixa eu ajustar aqui, uma terra arrasada. Isso não pode, você não pode encarar dessa maneira. Então, por isso que eu concordo plenamente com o que ela está falando. Você tem que ter diálogo, você tem que conhecer o seu filho, você precisa ter essa conexão diária com ele, porque muitas vezes são coisas que tem como ser ajustadas e infelizmente a coisa vai passando, a cobrança só está vindo e às vezes ele está pedindo socorro de forma silenciosa e os pais não estão vendo, né? A escola não está vendo. E muitas vezes eles não estão vivendo aquele momento que é tão incrível também da vida. Sem dúvida. Né? Sim. No ambiente da escola, às vezes também em casa, porque fica essa tensão, né? Às vezes vai para casa e pensa, eu vou chegar em casa e vão ficar me pressionando, vão me perguntando, né? E fato. o quanto perdem, ainda mais depois da pandemia, que eles ficaram tanto tempo em casa. Isso é um ponto crucial, essa pandemia. Ela foi prejudicial em todos os sentidos, né? Principalmente no campo educacional, demais. Sim. O prejuízo é incalculável, assim, que a gente pode analisar como professor. Os pais também, né, sabem. Sim. Mas sem dúvida nenhuma, você tocou num ponto aí que é crucial. E também, Fabiana, dentro da sua casa você viu muito isso. Porque os jovens, eles também se comparam, né? Sim. Então, na escola, é o que você disse, o meu amigo já escolheu, eu não escolhi. Sim. Ou eu já escolhi, eu posso estar incentivando. Aí quando tem irmão, se compara com os irmãos. Exatamente. Quando não tem irmão, se compara com a profissão do pai ou da mãe. Ou o que o pai queria ser e não conseguiu, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que é muito importante você saber o porquê que você está escolhendo aquela carreira, né? Aquele caminho. E os pais ajudarem, porque às vezes eles não sabem por que eles estão escolhendo tal coisa, né? Eu vou escolher fazer tal faculdade porque eu gosto de roupa. Peraí, não pode confundir, né? Então, acho que isso é muito importante. E o que a gente falou também sobre o equilíbrio, né? É claro que, dependendo do curso que se escolhe, vai ser exigido mais. Sim. Vai ser mais difícil, né? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o meu filho mais velho foram 3 anos para ele conseguir alcançar o curso que ele queria. A minha filha do meio, ela passou no vestibular finalizando o 3º ano. Então, assim, escolher o curso, né? Tem certeza, então, que os responsáveis ajudem ele a pesquisar, a se informar do quanto ele vai ser exigido. Vão ter momentos que ele vai ter, sim, que estudar até tarde, né? Porque enquanto ele está dormindo, os concorrentes estão lá estudando. Mas a gente, né, o pai, a mãe, quem está em casa, que vai ajudar ele a enxergar essa dosagem. Peraí, eu estou exagerando? Há quantos dias que eu não durmo bem? Eu estou me alimentando bem? Eu deixei de lado os esportes, as coisas que eu gosto?
né? Eu acho que esse que é o foco do equilíbrio que tem que buscar, né? E sozinhos eles não conseguem. E dentro disso que a Fabiana está falando, Natália, é uma questão da definição do curso, que é muitas vezes complicado para esses jovens. Uma coisa que eu até falei com ela lá nos bastidores era de fazer teste vocacional, de estar pesquisando sobre profissões. Muitas vezes o pai que queria ser um tal profissional não consegue, aí deposita no filho aquilo, começa a cobrar para ele ser aquilo, e ele não tem nada a ver com aquilo. E muitas vezes ele não, como não existe diálogo entre a família, ele não sabe dizer não, ele fala, vou fazer porque meu pai disse que eu tenho que fazer, e aquilo, torna a falar. Isso vai causando ali um efeito muito ruim dentro desse jovem, sabe? Então eu percebo, assim, eu já, durante esses 15, 16 anos de sala de aula, eu já percebi, assim, situações que o aluno, ele quer uma coisa, mas o pai quer outra, e não tem diálogo, e o pai não aceita, de repente, ele mudar, entendeu? Sim. Então isso é muito ruim. Antes da gente encerrar, então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso que você falou, Fabiana, no nosso quadro muito especial, que é o Pensando Fora da Caixa, que a gente pede, geralmente, para os alunos e para os professores, Sim, uma dica cultural, alguma atividade boa de se fazer para além do conteúdo, legal, de dicas, né, efetivamente para o Enem, né, para a prova. E, Fabiana, eu quero começar com você, porque a gente estava falando nos bastidores, você trouxe uma ideia muito bacana, que foge um pouco de livro, de cinema. O que você pensou para dar de dica aqui no nosso Pensando Fora da Caixa? Então, eu acho que cada responsável que conhece o seu filho, né, ele sabe as coisas que ele gosta de fazer fora estudar, né? E às vezes tem jovens que estudam sem gostar, né? Porque precisam e tal. Então, assim, eu acho que não deixar que ele se afaste das coisas que ele gosta por causa de um Enem, por causa do vestibular. É ter esse intervalo, é ter esses momentos, né? Gosta de andar de bicicleta, gosta de andar de moto, gosta de algum esporte, né? Não deixe de fazer, não se anule, né? Porque nós somos um ser complexo que precisa cuidar de cada área, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, a dica que eu dou é essa. É os pais não deixarem os filhos ficarem tão oprimidos com esse peso. Perfeito. E você, Rodrigo? Então, eu entendo que, concordo plenamente com o que ela falou, eles não podem abdicar dos lazeres da vida, né? Porque nós estamos vivendo num mundo muito tecnológico já há um certo tempo, e muitos têm como diversão, como válvula de escape, às vezes, permanecer em rede social, internet. Eu acho que eles precisam diminuir muito isso, eles precisam voltar a ter aquele contato interpessoal. Eu sou, né, de um outro tempo, e lá a gente não tinha essa concorrência com o WhatsApp, com o Instagram. A nossa relação era olho no olho. Então, eu acho que é encontrar pessoas, é ver pessoas, é combinar shopping, é combinar cinema, é fazer esporte, como ela falou, é buscar, de repente, quem acredita, a religião, é fazer alguma coisa, mas sair daquele ambiente ali porque durante esses 4, 5, 6 anos de ensino superior, você vai ter, muitas vezes, que se abdicar de muita coisa, porque você precisa ali, né, finalizar projetos, trabalhos, enfim. Então, no momento de lazer, não abrir mão, não ficar em casa, enfurnado dentro do quarto, apenas mexendo com a internet, porque você não vai ali, de fato, de repente, conseguir essa válvula de escape. Então, minha dica é essa. Vai viver, vai encontrar pessoas, vai olhar olho no olho, sabe? Muito bom, muito bom, muito bom. O nosso bate-papo está chegando ao fim. Mas na próxima semana a gente volta com mais um episódio do Enem à Vista, que é um videocast do portal Metrópolis. Para acompanhar todos os episódios, basta entrar nas redes sociais ou no nosso site. Obrigada pela presença de vocês, viu? Eu estive aqui com o professor de Geografia do Colégio Católica, Obrigado, Rodrigo Nobre Mendes, e também com a Fabiana Vaz. Obrigada pelo convite. Que é mãe agora do Vinícius, que está agora no 3º ano, mas também já soltou aí para o mundo outros filhos que já estão no caminho profissional. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E obrigada também a você que está nos acompanhando. Boa sorte ao Vinícius, boa sorte para você também. Até a próxima. Obrigada. Você já ouviu falar do novo ensino médio? É um novo jeito de aprender, em que o estudante constrói o projeto de vida e escolhe o próprio itinerário formativo.
Em 2022, os colégios do Grupo Beck iniciam a nova organização curricular, que trata a formação geral básica, com todas as disciplinas que você já conhece e os novos itinerários formativos. É a oportunidade para o estudante se tornar protagonista na construção do próprio futuro. Outra novidade são as disciplinas eletivas, que possibilitam trazer o conhecimento teórico para o dia a dia com conteúdo digital, encontros presenciais e aulas práticas. No Colégio Católica, as disciplinas eletivas podem ser cursadas em diversas áreas, em parceria com nossas instituições de ensino superior. E sabe o resultado de tudo isso? Você preparado para o futuro. Venha viver no novo ensino médio com a gente!